Olá, meu nome é Jéssica Santos. Eu sou contadora de histórias e estou hoje aqui para compartilhar com vocês um pouquinho do meu conhecimento sobre contar e ler histórias para bebês. Você já teve dificuldade alguma vez de contar histórias ou ler histórias para bebês? Já tentou chamar a atenção deles e não conseguiu? Então você está na palestra certa. Hoje eu vou te ensinar as minhas estratégias. Quero começar com uma história cantada. Cadê Clarice? Cadê Clarice? Quero saber. Ou foi fazer bagunça ou foi se esconder? Cadê Clarice? Quero saber. Ou foi fazer bagunça ou foi se esconder? Cadê Clarice? Quero saber. Ou foi fazer bagunça ou foi se esconder? Cadê Clarice? Quero saber. Ou foi fazer bagunça ou foi se esconder? Tá dentro do armário ou debaixo da mesa? Será que foi pra rua? Será que ficou presa? Cadê Clarice? Quero saber. Ou foi fazer bagunça ou foi se esconder? Cadê Clarice? Quero saber. Ou foi fazer bagunça ou foi se esconder? Tá mordendo o telefone. Será que tá com fome? Tá rasgando o jornal. Isso não é legal. Cadê Clarice? Quero saber. Ou foi fazer bagunça ou foi se esconder? Cadê Clarice? Quero saber. Ou foi fazer bagunça ou foi se esconder? Cadê Clarice? Quero saber. Ou foi fazer bagunça ou foi se esconder? Cadê Clarice? Quero saber. Ou foi fazer bagunça ou foi se esconder? Essa história cantada é uma adaptação de uma história do livro. E é um recurso, uma estratégia que nós podemos e devemos utilizar com os bebês. Olha que maravilhoso! Você pega uma história de um livro e trabalha a sua forma cantada, trabalhando toda a sua expressão corporal. Você pode ver que aqui eu utilizei somente um recurso que foi esse voal e fiz toda a interpretação da história com a minha expressão facial, a minha expressão corporal. Essa já é uma estratégia bem bacana para utilizar e para chamar a atenção dos pequeninos. Agora, eu vou parar por aqui, porque eu nem me apresentei direito, né? Deixa eu dar um pause, rebobinar a fita e contar para vocês um pouquinho mais sobre mim. Como eu já disse, meu nome é Jéssica Santos e além de contadora de histórias, eu sou professora, principalmente, né, a minha maior experiência e é na educação infantil. Eu hoje estou concursada na Prefeitura de Goiânia, estou efetiva ali como professora lá da creche, de 0 a 3 anos. E também sou contadora de histórias, mas atuo como palestrante, eu compartilho os meus saberes com outras professoras, outros professores que querem aprender mais. Então eu dou cursos online, oficinas online e presencial, mas online no momento, né? Já que estamos no meio da pandemia e não podemos aglomerar. Então, ultimamente eu tenho dado muitas oficinas online, mas antigamente dei muitas presenciais e foi muito bacana.
Eu gosto de compartilhar as minhas vivências e além de ser professora, também sou mãe. Sou mãe de 2 crianças lindas, o Caleb, que já tem 7 anos, e a Ruth, que tem 5 meses. Mas como eu comecei nesse amor por contar histórias? Comecei lá na minha infância, é uma memória afetiva que eu trago. Meu pai amava contar histórias para mim e para os meus irmãos quando nós éramos pequenos. Como ele trabalhava muito o dia todo, esse foi um jeitinho que ele arranjou de estar presente, de se fazer presente. Sempre no finalzinho da noite, quando ele ia colocar a gente para dormir, ele contava muitas histórias. E isso marcou muito a minha vida. Quis reproduzir quando fui mãe. Comecei pelo Caleb, contando muitas histórias para ele, e agora estou contando para Ruth. Não deixei de contar para o Caleb não, hein? Ele também participa quando eu vou contar as histórias para Ruth. E assim eu tenho multiplicado aquilo que foi semeado no meu coração quando eu fui criança. E hoje eu quero te possibilitar, te dar ferramentas para que você multiplique isso nos corações das crianças que você se envolve e também, quem sabe, compartilhar com outros profissionais. Olha que bacana! Aí a gente vai crescer cada vez mais a nossa rede de contação de histórias, porque contar histórias traz paz, traz alegria, cura corações. Então, conte muitas histórias. Além de trabalhar toda essa questão facial, corporal ao contar histórias, e como eu já dei a dica aqui de usar histórias cantadas com os bebês, é muito interessante que você use também barulhinhos, sons que o nosso corpo pode trazer. Você já parou para pensar quantos sons o nosso corpo produz? Como é rica as possibilidades que ele traz? Nunca parou para pensar? Olha só, bater mãos, bater pés, bater as mãos nas coxas. Olha, a nossa boca produz sons. Quantas possibilidades! E você pode adaptar isso quando for contar uma história para bebês. Porque bebês amam sons e eles ficam encantados se você usa essa estratégia ao contar uma história. Eu fiz um teste aqui com a Ruth em casa e contei uma história só utilizando os sons da minha boca. Falei para ela: olha o sapo. Ele era muito beijoqueiro. Gostava de dar beijo em todo mundo. Mas tinha alguém que não gostava dessa beijação toda. Era quem? A sapinha. Justamente a sapinha que o sapinho queria tanto beijar. A sapinha saía correndo, fugindo. Oh, não! Shhh, a sapinha está escondida. Shhh, será que o sapo vai encontrar? O sapo está procurando a sapinha. Será que vai achar? E aí você faz toda uma narrativa utilizando os sons da sua boca. É uma outra possibilidade, uma outra estratégia, além de se usar as histórias cantadas. Quer saber mais? Mais estratégias? Eu tenho aqui para vocês. Uma outra possibilidade que eu gosto muito são os instrumentos musicais. Esses aqui eu ganhei do Marcos Rufinho. Se você não conhece, eu vou disponibilizar o contato dele para você. Ele tem esses instrumentos musicais bem lúdicos. Olha aqui, um patinho, um jacaré que se transforma em reco-reco. Ele disponibilizou para que eu pudesse justamente contar histórias com esses instrumentos. Esse aqui é o pica-pau. Olha que interessante. E eles podem se transformar em valiosos, preciosos instrumentos contadores de histórias. Se você for contar uma história, por exemplo, do pica-pau. Era uma vez o pica-pau que gostava muito de
picar o pau. E aí você dá asas à imaginação, né? Eu inventei uma história, por exemplo, do jacaré. Outra possibilidade que você pode fazer, pegar uma música que já existe e transformá-la em uma história. Por exemplo, o jacaré foi passear lá na lagoa. Olhou para cá, olhou para lá, mas não comeu peixinho. Você conhece essa música? Então você pode transformá-la numa história. O jacaré estava lá na lagoa, passeando e olhou para lá, olhou para cá, mas não conseguiu encontrar nenhum peixinho. Mas ele não desistiu, continuou andando na lagoa até que encontrou um peixinho. Abriu o bocão e nhaque, mastigou o peixinho, engoliu o peixinho e ficou com a barriguinha cheia. Então aí é mais uma estratégia que você pode utilizar para contar as histórias. Além dos instrumentos musicais, você pode transformar uma canção conhecida das crianças em história. 5 patinhos foram passear além das montanhas para brincar. Era uma vez uma mamãe patinha que tinha 5 filhos e ela saiu para passear, mas um patinho se perdeu. A mamãe começou a chorar, chorar, chorar. Cadê o meu patinho? E aí está mais uma possibilidade. Eu gosto de usar também, ao contar histórias para bebês, as minhas mãos. Aqui eu estou usando um recurso que são essas meias que a gente coloca para poder chamar mais atenção ainda dos bebês devido ao colorido, né? Então, como elas são bem coloridas, a gente pode utilizar. E aí eu inventei uma história para Ruth da borboleta colorida que voava lá no jardim e gostava de apreciar todas as flores, cheirava flor por flor. E essa borboleta colorida era muito carinhosa, gostava de fazer carinho, de dar beijinho. Mas lá no jardim, além da borboleta colorida, tinha também a borboleta mal-humorada, que não gostava daquilo. Achava a borboleta colorida muito sem graça, muito dada e ficava ranzinza. A borboleta colorida não entendia por que a borboleta mal-humorada era assim tão ranzinza. Então, ela resolveu conversar com todas as florzinhas do jardim. Por que será que a borboleta ranzinza é assim tão mal-humorada? E aí ela descobriu que a borboleta mal-humorada não tinha carinho, não tinha abraço, não tinha beijinho e ela nem sabia para que servia. A borboleta colorida se juntou com as florzinhas e resolveram ensinar para a borboleta mal-humorada o que é o carinho. Então, todas se uniram e deram um abraço gostoso, beijinhos e fizeram carinhos na borboleta ranzinza e mal-humorada, que se derreteu e resolveu transformar-se. Ficou agora feliz, alegre e bem-humorada. E aí, assim, eu conto a história utilizando só as minhas mãos. Olha que bacana. Muito bem. Outra possibilidade que vocês devem ter percebido aqui, outra estratégia que chama bastante a atenção dos bebês, é variar a minha tonalidade de voz. Ora faz uma voz mais fina, ora faz uma voz mais grossa, né? Aqui na borboleta mal-humorada, né? E aí tem a expressão facial, tem a tonalidade da voz que foi mudando. Tudo isso chama a atenção dos bebês. Um recurso que eu criei bem bacana é esse boneco Vai e Vem, da Joaninha, olha só. Eu utilizei aqui a garrafa PET,
um pauzinho de algodão doce, de bambu de algodão doce, TNT e EVA. E aí, ao contar a história, a gente usa uma brincadeira que os bebês gostam muito, que é do cadê? Achou! Cadê? Achou! Então, aí é um recurso muito bacana que eles gostam. Outro recurso são esses guarda-chuvas. Eu tenho esse aqui azul, que é lindo, eu amo trabalhar com ele. E tenho esse também colorido aqui, olha só que bacana. E aí a gente pode brincar de abrir e fechar. Abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, sim. Abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, sim. Porque essas pequenas canções eu utilizo bastante no começo da narração. Quando eu vou querer que os bebês, que as crianças prestem atenção. Opa, começou a história. Como é que eu vou iniciar essa história? Como é que eu vou dar início para que as crianças prestem atenção, para que elas entendam que aquele momento é um momento de estar atento? Então eu utilizo essas pequenas canções para chamar, é um convite. E aí eu posso usar esse recurso da sombrinha, ou eu posso usar aqui outro recurso que eu gosto bastante, que é a mola. A mola que no momento embolou, né? Mas a gente brinca assim, ó. Olha! Posso fazer abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, sim. Também é uma possibilidade. Outro que eu gosto muito, que os bebês ficam encantados, é a esfera expansiva. Ó, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, sim. Outra possibilidade ainda, se você não tem fantoches, que os bebês amam os fantoches, mas se você não tem e quer criar o seu, eu tenho essa possibilidade aqui que eu fiz com sacos de papel. Olha aqui. Além de ter um recurso sonoro também, né? Então, se você vai fazer uma joaninha, ó, ela está voando. Esse barulhinho também chama a atenção dos bebês. Muito simples de se fazer. Tenha um saco de papel. Aqui tem um palmo mais ou menos do papel vermelho que eu usei para fazer a joaninha. Fiz com canetinha mesmo, né? Aqui tem um pedaço de EVA para fazer o olhinho. Atrás utilizei canudos para fazer as anteninhas e fiz as asinhas. Olha que bacana. Então aí um recurso simples, barato. Você pode fazer um fantoche, que é um recurso que chama a atenção dos bebês. Tenho a joaninha, tenho a abelhinha, tenho o passarinho e tenho a borboleta. Aqui eu utilizei um mata-mosca e criei uma linda borboleta. Mas antes dessa borboleta se transformar, né, ficar tão linda assim, ela era uma lagarta. Aqui também é um mata-mosca. Você pode ver que eu transformei o mata-mosca em recurso visual. Olha só que bacana. Ah, Jéssica, mas eu queria uma coisa mais assim do meu dia a dia. Eu queria contar histórias de uma maneira diferente, que eu ainda não vi. Então eu trago para você aqui pente. Você tem pente na sua casa? Então pegue um pente e transforme aqui, ó, num passarinho ou num cachorro. Olha que bacana. Tudo com o recurso que você tem na sua casa. Quer contar história e chamar a atenção dos bebês? Colheres. O som que as colheres fazem, olha só. Para entrar na casa do Zé, você tem que bater as colheres. Para entrar na casa do Zé, você tem que bater as colheres.
Ó, que bacana. Também chama atenção. Aqui eu criei esse coração que eu gosto que as crianças trabalhem a coordenação rítmica. Pá, 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 pá. Ou então mais rápido, 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 rápido. Devagar, devagar. Rápido, 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 rápido. Devagar, devagar. Isso só dá para fazer com as crianças que são um pouquinho maiores que os bebês. Mas com os bebês é interessante você fazer na frente para que ele possa observar, olhar e aí já chama a atenção do bebê também. Aqui eu tenho outro recurso sonoro que eu criei utilizando rolinho de papel higiênico. Dentro eu coloquei arroz. Então é um chocalho em formato de peixinho que os bebês gostam, né? Eles amam histórias que tenha bichinhos. É uma das coisas que mais chamam a atenção dos bebês. Então, quando você for escolher uma história para contar para os bebês, preste atenção nisso. Precisa ser uma história que tenha bichos. Precisa ser uma história curta. Nada de histórias muito longas, muito demoradas. Histórias pequenas, histórias curtas. No máximo, aí, estourando 5 minutos. Vá inserindo diferentes recursos, por exemplo, sonoros, ou recursos visuais durante a sua contação de histórias, que os bebês vão ficar encantados. Mas, além de falar de contar histórias, eu estou aqui também para explicar para você que talvez não saiba qual é a diferença de contar e ler histórias. Você sabe qual é a diferença? Eu vou te explicar. Ao ler uma história para o bebê, é necessário que você tenha o livro em mãos. Isso, você precisa estar com o livro em mãos. E a sua narrativa tem que ser fiel ao que está escrito lá no livro. Como é que você pode fazer isso? Você pode colocar o bebê no seu colo, colocar o livro assim na frente de vocês dois e ir lendo e passando a página e fazendo a leitura com o bebê. É muito interessante que você já vai ensinando o bebê a questão de passar a página do livro. O bebê já vai começar a desenvolver esse movimento de pinça, né? De passar uma página, passar a outra página. Ao ler, você pode ir apontando para as letrinhas para que o bebê perceba que é uma leitura. Vá chamando a atenção do bebê. Olha, o passarinho. Vai nomeando as figuras que aparecem no livro. Isso tudo você está lendo com o bebê. Você pode fazer essa leitura também os dois deitados na cama ou num tapete bem gostoso ou na grama, no parque. Isso é ler. A diferença é essa, você precisa estar com o livro e precisa fazer a narrativa que está no livro, ser fiel ao que o autor ou a autora escreveram ali no livro. Agora, contar, você já coloca a sua impressão digital, já fala de você. Você tem a interpretação da história e conta do seu jeitinho, tá? Então, ao contar, eu vou colocar um pouquinho de mim, eu vou falar um pouquinho daquilo que eu entendi da história, ou eu posso chamar a atenção. Olha, aquele cachorrinho. Você tem um cachorrinho? Eu tenho um cachorrinho em casa. Você pode fazer inferências. E é muito bacana também. É uma outra possibilidade. Tanto ler quanto contar histórias é um momento muito gostoso. É um momento que requer afetividade. É um momento de criar vínculos, de gerar uma memória afetiva. E é necessário que você esteja entregue a este momento, que você não esteja pensando na conta que tem que pagar, ou ficar de olho lá no celular vendo as mensagens. Não, é um momento de você se desligar das outras coisas e se entregar ali para o relacionamento que você está criando. Ao contar histórias, crie um momento mágico. Olha esse recurso aqui, tão simples, com essa varetinha e uma fita de cetim. Então você pode fazer um momento mágico. Pim, sim, salabim, pim, pim. A história vai sair. Uhul! E começa a história. Outra possibilidade são os dedoches. Era uma vez
um monstro. Todo bagunçado, não sabia o que fazer. As suas emoções estavam todas bagunçadas. Ele estava todo confuso, aturdido. Então, a sua amiguinha chamou. De novo, você está assim todo confuso? Presta atenção, monstro. Eu não já te falei? Vem cá, vem cá. E ela, então, propôs uma organização nas emoções desse monstro. Vem cá, vamos organizar tudo isso. Pegou, então, a tristeza. Quando a gente sente tristeza, tudo fica sem graça, não é? Vamos pegar essa emoção e colocar num potinho. Agora, vamos pegar a alegria. Quando a gente sente alegria, tudo fica colorido, é uma festa. É uma bela emoção também. É importante tanto a tristeza quanto a alegria. Cada uma tem o seu lugar. Então, cada uma vai ficar num potinho diferente. Agora, a raiva. Essa emoção também é importante. Vamos colocá-la num potinho especial. O medo. O medo. Peguei também. Aqui está, em um outro pote. E claro, a calma. Quando tudo está em paz, quando eu vejo a árvore balançando, escuto o canto dos pássaros, tudo está em paz. Eu sinto calma. Pronto. As minhas emoções, as emoções do monstro estão todas organizadas. E agora, monstro, você continua se sentindo confuso? Agora você está se sentindo cheio de amor, porque você conseguiu trabalhar as suas emoções, organizá-las, e agora elas não estão mais confusas, você está sabendo o lugar de cada uma delas. Parabéns, monstro! Então, utilizar aqui o recurso dos dedoches é uma outra possibilidade para os bebês. Eu trouxe aqui na minha palestra para você várias possibilidades de contar histórias para bebês. Seja usando o seu corpo, seja usando a sua expressão facial, corporal, as suas mãos, os sons da boca ou os sons do corpo, recursos visuais diferentes. Todas essas estratégias facilitam a contação de histórias ou a leitura de histórias para bebês. Eu espero que você use todas essas possibilidades que eu deixei aqui para você hoje. Comenta aqui embaixo nos comentários, eu quero saber o que você achou, se você já utilizou alguma dessas estratégias na hora de contar histórias ou ler histórias para bebês. Se você já utilizou, coloca aqui para mim. Se você não utilizou, também coloca, fala assim, nossa, descobri, que bacana, vou usar, vou fazer isso, vou fazer dessa forma, ou então, não, isso me deu uma outra ideia, essa estratégia que você compartilhou aqui me deu outra ideia, compartilha lá também, porque pode ajudar outras pessoas, certo? E também vou ficar muito feliz se você tirar um print dessa palestra e colocar lá no Instagram, me marcando, meu arroba é Jéssica Santos Histórias. Me marca lá que eu vou ficar muito feliz de saber que você assistiu essa palestra e gostou, tá certo? Eu agradeço a sua presença aqui, um grande beijo e até a próxima! Tchau, tchau! Quem saiu de dentro do livro? Olha, é uma joaninha! Você é minha linda joaninha, de face rosada e tão pequenina. Quando você sorri para mim, todo meu dia se ilumina. Olha, é a mamãe e a filhinha. A mamãe Joaninha e a filhinha Joaninha, tá vendo? Você é meu bichinho querido. Deixe o jardim inteiro
cheiro mais colorido? É a abelha. Como é que a abelha faz? Zzz, abelhinha. Ih, mas essa abelha não tem mamãe, não? Cadê a mamãe dessa abelha? Olha, vamos passar a página? Passa a página. Passa. Passa. Isso, passa. Opa! Olha a mamãe da abelhinha, Ruth. Você é tão linda e graciosa. Uma abelha muito charmosa. Você é minha lagarta. Você se torce e retorce. Cadê a mamãe dela? Cadê? Cadê? A Jo! Adoro o seu jeito engraçado. Olha que gracinha. Ó. Tem uma coisa que me deixa muito bem. Ouvir história, ouvir história. 1, 2, 3, vai começar. Essa é a história da borboleta colorida, que gostava de voar pelo jardim. Ela era amiga das florzinhas, gostava de fazer carinho, de dar beijinhos, abraço. Ela era uma borboleta feliz, simpática e muito carinhosa. Mas lá no jardim também tinha uma borboleta muito mal criada, muito mal humorada. Ela era muito sem graça. Tudo a borboleta reclamava. Ai, 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 tá muito calor, muito sol. Ah! Ai, 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 tá chovendo. Ah! E reclamava pra lá e pra cá. A borboleta colorida não gostava, não sabia por que a borboleta mal-humorada reclamava tanto da vida. Então, a borboleta era uma vez um peixinho vermelho nadando lá no mar. Nadava pra lá, nadava pra cá, quando de repente, olha o tubarão! O tubarão queria pegar o peixinho. Corre, peixinho! Corre, peixinho! Então, o tubarão parou. Ele viu um peixinho azul. E agora ele estava correndo atrás do peixinho azul. Cuidado, peixinho! Corre, corre, peixinho! Corre, peixinho! E então, tranquilamente, estava nadando lá no mar o peixinho verde. Será que o tubarão vai pegar? Não, peixinho! O tubarão! Corre! E assim, todos os peixinhos nadavam lá no mar. O rosa, o amarelo, o verde, o azul e o vermelho. Todos nadavam para lá e para cá, tranquilamente. Mas o tubarão sempre vinha correndo atrás. Cuidado, peixinhos! Olha o tubarão! Peixinho vermelho foi passear, peixinho vermelho foi passear. Nadava pra lá, nadava pra cá, quando olhou para trás. Sabe quem apareceu? O tubarão. Cuidado, peixinho, olha 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 o tubarão.